Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Fontinelli, auditor federal de Finanças e Controle da CGU, atualmente cedido como chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Planejamento. E foi com prazer que eu recebi um convite e aceitei para gravar para vocês uma parte do curso de Gestão de Risco desse excelente projeto chamado ForRisco. Tá? Nessa primeira parte a gente vai fazer bem brevemente uma parte introdutória em relação ao tema. Depois a gente vai falar um pouquinho das normas e da motivação relacionada à gestão de riscos. E na última parte a gente vai focar mais em estruturas de gerenciamento de risco e também em metodologias, nas principais metodologias atualmente existentes, principalmente para o setor público. Será que a gente realmente precisa disso na administração pública? Falar de gestão de riscos? Será que isso não é uma invenção, não é uma moda, alguma coisa desse tipo, tá? Vocês todos, eu tenho certeza, pessoal, que trabalham com gestão de risco no sentido pessoal. A gente faz uma gestão de riscos, tá? Várias vezes ao dia. Por exemplo, eu programo um alarme para acordar na hora certa. O que é isso? Gestão de riscos. Eu uso o Waze. O que é isso? Gestão de riscos. Tá? Eu atravesso, até exemplos mais banais, eu atravesso a rua, antes disso eu olho para um lado e para o outro. O que é isso? Gestão de risco. Tá? Então, se faz sentido para a nossa vida pessoal a gente fazer essa gestão de risco e às vezes até sem ter noção, sem saber que a gente está fazendo, é claro que faz também para as nossas atividades profissionais. E é isso tudo que está por trás da gestão de riscos. Tá? A gente vai ao longo desse nosso curso falando um pouquinho e tentando dar uma sensibilizada em vocês em relação à importância do tema na nossa vida profissional. Mas antes vamos começar com o que não é gestão de riscos. Tá? Costumo dizer que a gente tem alguns mitos nessa temática que atrapalham a implementação nas organizações, principalmente nas organizações públicas. E por que disso? Porque é uma mudança de cultura, pessoal. Tá? Gestão de risco, como qualquer outra técnica, é uma mudança de cultura. E esses mitos que a gente vai falar um pouquinho para vocês, principalmente esses 4, tá? Eles afetam a percepção do servidor, do funcionário público, em relação à implementação desse tema, dessa temática gestão de riscos. Tá? O primeiro deles, pessoal, coisa de órgãos de controle. Né? Isso eu escutei bastante na nossa implementação lá no Ministério do Planejamento. Né? As pessoas atrelam gestão de riscos, governança a órgãos de controle, seja TCU, CGU ou uma auditoria interna de uma instituição de ensino, tá? Não tem nada a ver, pessoal. Isso a gente tem que deixar muito claro. Gestão de risco é coisa, como o nome já diz, de gestão, tá? Isso é coisa do gestor público, ok? O que a auditoria interna, a CGU, o TCU vão fazer em relação a essa temática, então? Eles vão vir avaliar se a gente realmente está implementando isso como deveria. Tá? Se a gente melhorou a nossa governança, se a gente está implementando a gestão de riscos, se a gente tem controles internos proporcionais aos riscos avaliados, ok? Então não confunda, gestão de risco é coisa do gestor, como o nome já diz. Tá? Segundo ponto, pessoal, modismo. Né? Isso a gente se depara bastante com essa questão, isso aí daqui a pouco passa, né? Isso a gente já teve a questão da qualidade nos anos 90, reengenharia, planejamento estratégico, BSC nos anos 2000, né? E agora esse negócio aí de gestão de risco daqui a pouco passa. Para essas pessoas, pessoal, eu queria dizer o seguinte, a gente vem construindo, e isso eu vou focar mais na parte da legislação, né, na parte das normas, a gente vem construindo um arcabouço normativo e uma legislação cada vez mais forte. Hoje a gente tem, por exemplo, um decreto que já determina que os gestores façam a gestão de risco. Vai ser o objeto lá do nosso segundo bloco, tá? Então está cada vez mais difícil que a gente consiga voltar atrás, caso um novo presidente, por exemplo, né, entenda que isso não faz sentido, fica mais difícil, o custo político disso é muito alto. Tá? Por quê? Porque a OCDE já recomenda, desde 2011, que o Brasil, né, faça a gestão de risco, melhore a sua integridade, governança, todas essas palavrinhas que a gente vem sendo bombardeado aí nos últimos tempos. Tá? Então, não é modismo. Tá?
Outro ponto, exterminador da corrupção. Aí, pessoal, a gente tem que fazer uma meia-culpa, né, para as pessoas que estão vendendo isso de forma equivocada. Tá? Já vi muita gente boa entendendo que a gestão de risco é para caçar corrupto, é para a gente conseguir combater a corrupção. Quem dera, né? Eu costumo dizer que quem dera se a gente tivesse descoberto aí uma ferramenta que a gente conseguiria acabar com a corrupção. Gestão de risco não é para isso. Tá? Gestão de risco é para aumentar a chance de nós atingirmos os nossos objetivos na nossa vida profissional, nesse caso no setor público, ok? Então, mas eu li em algum lugar que a gestão de risco ela ajuda no combate à corrupção. Ajudar é uma coisa. Das diversas categorias de riscos que a gente tenta identificar quando a gente está no processo de identificação é justamente o risco de integridade. Né? E o que a gente chama de risco de integridade, aí sim, é o risco de fraude, de desvio ético, tá? Mas esse é um dos diversos que a gente tenta identificar quando a gente está mapeando os riscos de um processo ou até mesmo de um projeto, ok? Então não entendam gestão de riscos como uma caça às bruxas, caça a corrupto, etc. Não é isso. Tá? E o último ponto, pessoal, é que eu tenho certeza, né, que boa parte de vocês aí que estão me escutando agora ainda pensam nisso. Né? Gestão de risco, mais trabalho. Né? Eu já trabalho 8, 9, 10 horas por dia e ainda vem esse cara aí querendo que eu implemente esse negócio chamado gestão de riscos. Isso é normal, pessoal, no primeiro momento. Tá? Eu mesmo me deparei lá no próprio ministério, pessoas que eram até próximas de mim falando isso, né? Pô, Fontinelli, você sabe que eu trabalho, cara, 8, 9, 10 horas por dia, você ainda quer que eu faça esse negócio aí de gestão de riscos? Para essas pessoas, pessoal, eu digo o seguinte, a percepção ainda está equivocada. Tá? Essas pessoas acham que a gestão de risco é mais um processo que eu tenho que fazer, mais uma atividade que eu tenho que fazer. Então, se, por exemplo, essas pessoas trabalham na área de compras, né? Elas vão entender, na percepção equivocada ainda, elas vão entender o seguinte, eu tenho que planejar as compras, as licitações que eu tenho que fazer ao longo do ano, eu tenho que executar essas licitações, né? Eu tenho que pensar em publicação de edital, elaboração de edital, depois eu tenho que adjudicar, homologar, pensar em gestão do contrato, né? Pensar na fiscalização do contrato e, além disso, eu tenho que fazer esse negócio aí chamado gestão de riscos. Essas pessoas, pessoal, têm uma percepção equivocada, tá? Que a gestão de risco é uma coisa e o processo é outra. Quando, na verdade, qual que é o entendimento correto, a percepção correta em relação ao tema? Que a gestão de riscos, ela faz parte do seu processo de trabalho. Então, essa pessoa que tem que selecionar fornecedor, publicar edital, todas essas atividades que eu falei, ela não vai fazer isso mais gestão de risco. Ela vai fazer todas essas atividades pensando que algo pode dar errado, algo pode atrapalhar no seu processo ao atingimento do seu objetivo. Então, ela vai pensar a gestão de riscos ao longo de todo o processo. Então, é uma forma diferente de você encarar as suas atividades, as suas tarefas ali cotidianas. Tá? Então, dessa forma, a gente tem um entendimento correto e dessa forma a gente vai entender que isso não é mais trabalho. É apenas você encarar o seu trabalho de uma forma diferente, tá? E com certeza aumentando a probabilidade de você atingir os seus objetivos. Tá? De uma maneira bem breve, pessoal, nessa parte inicial, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Esse quebra-gelo, vamos dizer assim, em relação ao tema, à temática, gestão de riscos. A gente volta, então, no próximo bloco para, aí sim, entrar na parte de motivação do tema e também nas normas, principalmente as duas normas mais importantes que a gente tem atualmente, que é o Decreto 9203 e a Instrução Normativa Ministério do Planejamento, CGU 01 de 2016. Ok? Até lá!